Glória a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, muito bom dia, bom dia, bom dia. Receba a paz do Senhor Jesus, que benção estar com todos vocês. Hoje é quinta-feira e o dia amanheceu muito abençoado. Nós podemos declarar o que está em Provérbios capítulo 10, versículo 22, que a bênção do Senhor nos enriquece e não nos acrescenta dores. Nesta oportunidade, eu quero orar com todos vocês, pedindo a Deus a sua graça, a sua compaixão, pedindo a Deus a sua ajuda. Você que pode nesta manhã levantar um clamor a Deus, feche os olhos, vamos falar com o Senhor, vamos buscá-lo neste momento. Eterno Deus, maravilhoso e poderoso Pai, Pai Criador dos céus e da terra, Deus bendito, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus de glória. Ó Pai, em Tua presença nós nos colocamos agora para Te adorar. Em Tua presença nós nos colocamos agora para Te louvar, Senhor. Nós queremos magnificar o Seu nome, nós queremos glorificar o Seu nome. Nós queremos Te dar toda honra, todo louvor, toda adoração, pois o Senhor é digno de ser louvado. Obrigado, Senhor, porque nós deitamos e acordamos e o Senhor nos sustentou. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, por ter cuidado tão bem de nós. Obrigado porque nós chegamos aqui nesta manhã para declarar a sua grandeza. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Nós não temos palavra para expressar o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é verdadeiro. Senhor, neste momento, visita nossas casas. Nós precisamos dessa presença poderosa do Senhor na nossa vida. Nós precisamos deste poder espiritual dentro do nosso lar. Senhor, ilumina a nossa casa, ilumina a nossa vida, ilumina o nosso futuro, ilumina a nossa trajetória. Ilumina, Senhor, as nossas vidas, porque nós somos falhos. Porém, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor é a luz do mundo. E quem te segue não andarás em trevas. Quem te segue não vai vacilar. Quem te segue não vai cair. Senhor, nesta manhã, devolva o brilho, Senhor, para o rosto desta pessoa. Devolva o brilho para o rosto deste irmão, desta irmã, meu Pai. Somente o Senhor sabe, meu Deus, das situações que esta pessoa tem passado. Somente o Senhor sabe as situações, meu Pai, que essa pessoa tem vivido. Os dias são maus, os dias são tenebrosos, e o Senhor diz na sua palavra que operando o Senhor, quem impedirá? Pai, vai de encontro a todos, vai de encontro, Senhor, àqueles que estão nesta manhã preocupados, depois de terem pesadelos, depois de terem sonhos terríveis. Essa pessoa, meu Pai, que para falar a verdade não dormiu bem durante toda a noite. São desafios terríveis, ó Pai, que essa pessoa vem enfrentando. Mas eu sei, pela Tua palavra e pelo o que a Tua palavra nos mostra, que ainda que vindo sobre nós um vento forte, a nossa casa está firmada sobre a rocha. A nossa casa está firmada sobre a rocha, meu Pai. E nós não vamos temer os dias maus. Nós não vamos temer os dias tenebrosos. Nós não vamos temer os dias de aflições. Nesta quinta-feira, dispensa sobre nós o Teu poder. Derrama sobre nós o Espírito do alto, o Espírito que o mundo não recebe, não pode receber, porque o Senhor não está lá. Mas dai-nos o Espírito que nós recebemos, porque o Senhor habita em nós. Derrama sobre nós o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de discernimento, o Espírito de inteligência, o Espírito de temor do Senhor, o Espírito de capacidade para romper com todos os desafios. Meu Deus, vai de encontro a esta pessoa agora, fortalecendo esta casa. Vai de encontro a esta pessoa agora, fortalecendo esta família. Vai de encontro agora, fortalecendo este lar, meu Pai. Espírito Santo, convence. Espírito Santo, transforma. Espírito Santo, lava. Espírito Santo, santifica, purifica. Espírito Santo, traga vida. Senhor, quantas
Quantas pessoas que nesta manhã, meu Pai, necessitam de um encontro com o Espírito Santo, necessitam de um encontro com o Salvador, necessitam de um encontro, meu Pai, Senhor, que o Senhor possa ter um encontro com esta pessoa, de maneira que nunca mais, Senhor, a depressão venha roubar o seu sorriso, de maneira que nunca mais, meu Pai, o desespero venha roubar o sorriso desta pessoa. Eu creio, meu Pai, no que a sua palavra diz, que tudo é possível àquele que crê. Eu creio na sua palavra, meu Pai, quando a sua palavra diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós queremos, meu Pai, cada dia que passa, estar no centro da sua vontade. Nós queremos, meu Pai, a cada dia que passa, viver os propósitos do Senhor, meu Pai. Não deixa nós cairmos, desanimarmos, nos abatermos. Não deixa, meu Deus, nós vivermos fora daquilo que o Senhor anseia, deseja para nós. Mas nós queremos sempre a sua vontade. Nós queremos sempre o seu querer. Por isso nós te pedimos, Espírito Santo, venha lavar os nossos corações, venha purificar a nossa vida. Meu Deus, dai-nos um coração puro, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a obedecer a tua palavra, meu Pai. Nós queremos viver a sua palavra, nós queremos viver, meu Pai, o seu propósito. Não deixa que nós venhamos olhar para as lutas, pois sabemos, meu Pai, que no mundo nós vamos ter adversidades. Não deixa nós olhar para os problemas, para as dificuldades, meu Pai, mas ajuda nós caminharmos rumo aos céus, decididos a entrar na Canaã celestial, decidido a entrar, meu Deus, pelas portas da frente da cidade. Senhor, vem nos ajudar espiritualmente, converta-nos e seremos convertidos, transforma-nos e seremos transformados, liberta-nos e seremos libertos, purifica-nos, ó Pai, e seremos purificados. Vem operar nas nossas vidas, vem trabalhar no nosso coração, vem resplandecer sobre nós a tua luz. Meu Deus, quantas pessoas que ainda não têm discernimento do mundo espiritual, não conseguem discernir, Senhor, qual seja a boa, qual seja a perfeita e qual seja a vontade do Senhor. Mas que o Senhor fale com esta mulher em sonhos, fale com este homem em visões, em revelações, mas principalmente pela mensagem pregada, principalmente pela palavra, meu Pai, que vem da sua palavra, que vem da Bíblia Sagrada. Senhor, fala com essa irmã, dá revelações para este irmão, Senhor. Dá revelações, dá visões, dá profecias, dá, Senhor, o conforto espiritual. Neste mundo nós teremos aflições e é verdade, mas nós queremos dia após dia, Senhor, romper com o nosso medo, romper com as nossas dúvidas, romper, meu Deus, com as nossas dificuldades. Pai, ajuda-nos, Senhor, assim como o Senhor foi com Elias, que se sentia tão cansado, assim como o Senhor foi com Elias, que se sentia tão abatido, meu Pai, mas o Senhor lhe fortaleceu, e a tua palavra diz que quando o Senhor fortaleceu ao profeta, ele caminhou 40 dias, ele caminhou 40 noites, porque estava sobre a força, estava sobre o vigor do Senhor, estava sobre a autoridade espiritual do Senhor. Vem nos dar, meu Pai, essa capacidade espiritual para rompermos. Vem nos dar, Senhor, essa capacidade espiritual para suportarmos. A tua palavra diz que o Senhor foi com Daniel todos os dias que Daniel esteve em Babilônia. Todos os dias o Senhor caminhou com Daniel. Caminha conosco, meu Pai. Ajuda nós tomarmos as decisões certas. Ajuda nós tomarmos as proporções certas.
certas, ajuda nós tomarmos os caminhos certos, ajuda nós vivermos, meu Pai, a sua verdadeira palavra, vivermos, meu Pai, os verdadeiros planos do Senhor, vivermos, meu Pai, as verdadeiras vitórias do Senhor. Vem nos ajudar, Senhor, vem ajudar este querido ouvinte, vem ajudar esta querida irmã, vem ajudar esta moça, este rapaz, este jovem, este adolescente, Senhor, que nesta manhã o Espírito do Senhor saia em direção a essa pessoa, que essa pessoa tenha um contato com os céus. Meu Deus, quantos não conseguem mais orar? Dai forças para nós orar mais, dai força para nós jejuar mais, dai força para nós nos consagrarmos mais, dai força, meu Pai, para nós buscarmos mais ao Senhor, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor, ajuda nós, meu Pai, perseverarmos, ajuda nós perseverarmos na sua presença, Senhor. Não deixa nós perdermos tempo, porque a hora vem, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores te adorarão em espírito e te adorarão em verdade. Ajuda-nos a te adorar, Senhor, com todo o nosso coração, com toda a nossa sinceridade, com toda a nossa honestidade. Ajuda-nos a te adorar de verdade, Senhor. Não deixa que o nosso coração seja corrupto, não deixa que o nosso coração seja, Senhor, até mesmo, Senhor, vaidoso, mas dai-nos um coração puro, um coração liberto, um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a te amar, um coração disposto a guardar a sua palavra, um coração disposto, meu Pai, a viver os planos e os propósitos da salvação. Oh, meu Deus, somente o Senhor conhece a nossa vida, somente o Senhor conhece, meu Pai, o nosso assentar, o nosso levantar, somente o Senhor conhece a nossa trajetória espiritual. Vem, Senhor, nos dá força, vem, Senhor, nos dá graça, vem de calaço e de onarabacaia. Espírito Santo, Espírito de Deus, vem tocar as nossas vidas, meu Pai, vem tocar as nossas casas, vem tocar as nossas famílias. Nós queremos viver, Senhor, a tua vontade, que o Senhor possa ter um encontro com esta pessoa, enquanto essa pessoa te serve, o encontro que leve esta pessoa a ter, meu Deus, uma vida santificada, o encontro que leve essa pessoa a ter uma vida mudada, uma vida transformada, porque não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito, Senhor. Quantas vezes essa pessoa não tem conseguido sozinha, mas ajuda essa mulher, ajuda esse homem a largar os vícios, largar o pecado, ajuda essa pessoa a fazer coisas boas, meu Pai. Eu sei que sozinho o homem não consegue, porque ele é vulnerável, ele é fraco, mas no Senhor nós temos força. No Senhor nós temos coragem, no Senhor nós temos ânimo, no Senhor nós temos ousadia. Senhor, vem abençoar as nossas vidas, ó Pai, vem abençoar a nossa trajetória, meu Pai, vem abençoar, meu Pai, a vida deste ouvinte, Senhor. Nós queremos muito mais de Ti, nós queremos muito mais da Sua presença. Não nos deixe desfalecer, não nos deixe olhar para as dificuldades, pois aqueles que olham para o vento, eles nunca semearão, mas nós queremos olhar para Ti, meu Pai, o autor e consumador da nossa fé. Vem, Senhor, neste dia, despertar, Senhor, aqueles que estão dormindo espiritualmente. Venha neste dia trazer, meu Pai, um despertamento para esse ouvinte, um despertamento para essa irmã, um despertamento para esta pessoa. Pai, a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam e contribui, Senhor, para o bem daqueles que amam a Ti, para o bem daqueles que são chamados para o Seu propósito. Pai, nós queremos viver os Seus propósitos, nós queremos viver, meu Pai, a Sua vontade, o Seu querer. Toque em nossas causas, meu Pai, toque em nossas causas, meu Pai. Nós queremos ser moldados, nós queremos ser moldados, nós queremos ser transformados, ó Pai. Opera na nossa vida,
vida, opera na nossa casa, opera na nossa família, opera no nosso lar, meu Pai. Que o Senhor possa fazer uma operação linda, uma operação profunda, uma operação maravilhosa. Nós queremos viver, Senhor, uma vida na plenitude do Teu Espírito. Nós queremos viver, meu Pai, uma vida nos propósitos do Senhor. Tira hoje essa pessoa dessa caverna, tira hoje esta pessoa deste calabouço, essa pessoa que se sente sozinha, meu Pai, essa pessoa que se sente cansada. Senhor, por algumas vezes essa pessoa já se sentiu muito abatida. Pai, ajuda esta pessoa, que ela saia desta situação, para nunca mais voltar, meu Pai, para essa situação que ele está vivendo, para nunca mais ele voltar para esta situação que ele já viveu. Meu Deus, nós queremos agora o renovo espiritual, nós queremos agora, Senhor, uma mudança radical nessa vida. Muda a vida desta pessoa, muda a vida deste ouvinte, muda a vida desta moça, deste rapaz, essa pessoa, meu Deus, que não consegue perdoar. Ajuda ela a perdoar, Senhor. Nós não podemos continuar guardando mágoas. Nós não podemos continuar tendo raiva, nós não podemos continuar tendo ira, nós não podemos continuar, Senhor, vivendo de qualquer maneira, mas nós queremos sempre a Sua vontade, pois a Sua vontade é boa, a Sua vontade é agradável, a Sua vontade é poderosa. Ah, Senhor, venha hoje restaurar a família, venha hoje restaurar os vínculos familiares, que nesta manhã, quem não conversava com outro, converse. Quem não perdoava, perdoe. Quem não amava, volte a amar. Quem não trazia, Senhor, o respeito, trate com respeito. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã desta quinta-feira, o Senhor cuide de nós, o Senhor cuide de nossas famílias, o Senhor cuide de nossas casas, meu Pai, e não permita que nenhum mal atinja o nosso lar. A Sua palavra fala, espera no Senhor, espera e Ele fortalecerá o seu coração. Meu Deus, fortalece o nosso coração. Meu Deus, fortalece a nossa alma. Meu Deus, fortalece a nossa vida. Meu Deus, fortalece a nossa trajetória. Vem nos fortalecer, Senhor. Vem nos levantar, Senhor. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Vem nos ajudar, Espírito Santo. Que cada pessoa agora, Senhor, seja curada pelo Teu Espírito, seja levantada pela Sua palavra, seja erguida pela força do Senhor. Cuida de cada um de nós, meu Pai. Nós já Te agradecemos nesta manhã e nós estamos certos, ó Pai, que nada poderá nos separar de Ti, porque o Senhor é o Deus que cuida, é o Deus que guarda, é o Deus que protege. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta manhã eu gostaria de meditar com todos vocês a palavra de Deus, que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 14 e no versículo 15. Diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas, ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de vós. Neste texto sagrado, meus irmãos, nós vamos aprender como Deus, com a sua grandeza, com o seu amor, com a sua misericórdia, Ele olha para nós, Ele nos trata de uma maneira tão amorosa. Deus, Ele se lembra de nós não como criaturas, mas como filhos. E a figura que Deus vai usar neste momento é a figura de uma mãe. Talvez alguns meses atrás eu não teria propriedade para falar sobre isso por não ser mãe. Mas agora eu consigo entender um pouco do que essa palavra ela vai nos dizer. A Bíblia diz que Sião,
Quem era Sião? O povo de Deus. Eles estavam passando por um propósito de Deus, um ajuste, uma correção. E nós sabemos que Deus corrige todos aqueles que Ele ama. Nem sempre a correção ela é bem vista no início, mas depois que se finaliza a correção e que você entende o propósito que Deus tem para a sua vida, você consegue perceber o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, porque Ele te provou não para te reprovar, mas para te abençoar. Ele te provou não para te humilhar, mas para honrar você e toda a sua casa. Sião estava passando por um propósito de Deus, e às vezes o propósito que Deus tem vai nos fazer chorar, vai nos fazer entristecer, ficamos cautelosos, ficamos preocupados, porém, lá no final, nós vamos ver o resultado da tamanha obra que Deus estava realizando em nossas vidas. Porém, enxergar a vitória em meio às lutas, você só consegue enxergar pelos olhos da fé. É como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu, mas a prova das coisas que se esperam. Ou seja, você não viu, você não tocou, mas pela fé você espera. Então observe que Sião diz: me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Nós sabemos, irmãos, que uma mãe, ela não pode esquecer do seu filho, a não ser que ela passe por uma enfermidade, né? Nós temos visto aí enfermidades que a pessoa perde a memória e não esquece só um filho, mas de si mesma, como se chama, quem é ela, a sua idade. Porém, em sã consciência, ainda que uma mulher rejeite o seu filho, ainda que uma pessoa diga: olha, esse filho eu não quero, esse filho eu não aceito, no subconsciente dessa pessoa, ela nunca vai esquecer aquele filho, até porque ela gerou aquela criança. Uma criança, no mínimo, a natureza é 9 meses, mas no mínimo 6 meses uma mulher pode ficar com a criança no ventre. Por quê? Porque alguns podem nascer prematuros. Mas como alguém vai esquecer uma gestação que passou-se semanas, meses, e agora chegou a hora de dar à luz? Seja por parto normal, seja por cesárea, não importa as vias do nascimento, aquilo é um marco na vida da mulher, é um marco no seu corpo, porque muda os seus hormônios, muda todo o seu organismo, porque uma vida nasceu-se dela, uma vida foi criada a partir de um plano de Deus. Então a Bíblia diz que ainda que uma mulher se esqueça do seu filho, porque isso não é normal, mas alguém possa querer esquecer, a Bíblia diz: todavia Deus não se esquecerá de nós. Todavia Deus nunca esquecerá o seu povo. Por quê? Porque Deus, Ele não falha. Ele jamais esquece os seus filhos. Por mais belo que seja o amor materno, ele nunca será maior do que o amor de Deus, porque o amor materno pode falhar. Quantas mães não esquecem os seus filhos, mas às vezes não cuidam, não conversam, tomam birra. Quantas mães que têm meses que não falam com o filho ou que não falam com a filha, e esse amor materno pode falhar. Porém, o amor de Deus para com seus filhos é perfeito. Deus sempre será aquele que estará ao nosso lado. Talvez eu estou falando com pessoas hoje que você se sinta sozinho, você se sinta desamparado pela sua família, você se sinta desamparado pelos seus pais biológicos, mas Deus sempre será o seu pai e Deus sempre será a sua mãe. A Bíblia vai dizer que Deus usa o símbolo mais forte, que é o símbolo do amor materno, para ilustrar o amor que Ele sente por nós. E se uma mãe não esquece de amamentar o seu filho,
ainda mais o nosso Deus nunca te esquecerá. Em Salmo 103, versículo 13, Salmo 103, verso 13 diz: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Observe que na Bíblia não há só a figura da mãe, mas também a figura do pai. Como o pai que se compadece. Eu não estou dizendo de pessoas que não têm responsabilidade. Eu não estou dizendo de pessoas que tiveram um filho e não assumiram a responsabilidade. Estou falando de pai, daquele que tem o dom da paternidade, daquele que cuida, que zela, daquele que tem o maior carinho e amor pelos seus filhos. A Bíblia diz que, assim como um pai que se compadece do filho, assim Deus se compadece de nós, porque Ele é aquele que cuida dos seus filhos. No Salmo 131, no verso de número 2, Davi revela a nossa condição como filho, e ele vai dizer: como criança desmamada que se inquieta nos braços de sua mãe, como criança, a minha alma está assim para contigo. Davi se sentia como uma criança inquieta nos braços da mãe. E ele estava dizendo: Senhor, assim sou eu nos teus braços. No Salmos 27, nós vemos algo muito curioso. Quando Davi diz: porque ainda que o meu pai e ainda que a minha mãe me desamparar, o Senhor me recolherá. Isso é lindo. É a certeza daquilo que a Bíblia diz lá em Romanos, que nem a altura, nem a profundidade, nem a morte, nem a vida, nada poderá nos separar do amor de Deus. Sinta-se amado nesta manhã. Sinta-se cuidado por Deus nesta manhã. Sinta-se nesta manhã o quanto Deus te ama, o quanto Deus ama você e a sua família. A Bíblia Sagrada vai nos revelar o cuidado de Deus. A Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Será que é porque Deus havia esquecido? Não. Este lembrar é considerar, é valorizar aquela pessoa. Observe o que está em Gênesis 19, no versículo 29, e está escrito que no tempo que destruiu-se as campinas de Sodoma e Gomorra, Deus lembrou-se de Ló. No meio das ruínas, Deus se lembrou de Ló. Deus se lembra, não só quando você está em lugares altos, mas quando você também está em lugares baixos. Deus se lembra de você não só quando você está com a sua vida completamente completa, mas quando você também tem falta. Ele é o seu provedor. Ele é aquele que te ajuda, que te ampara. A palavra do Senhor diz em Gênesis 30, versículo 22, e lembrou-se Deus de Raquel e ouviu e fez aquilo que ela necessitava. Você que está aí do outro lado, o Senhor vai considerar as suas lágrimas, o Senhor vai considerar o seu esforço, o Senhor vai considerar a sua dedicação. Para finalizar, eu quero ler o que está em Êxodo, capítulo 2, versículo 24 e 25. E ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando o Senhor chama Moisés para tirar o povo da terra do Egito, o Senhor lembra-se da sua comunhão. Ele lembra que ele tem uma comunhão com os seus filhos, que ele tem um propósito com os seus servos. E a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo da terra do Egito. Deus jamais se esquece dos seus filhos. Deus jamais se esquece da sua criação. Ele é o Deus que não esquece. Jesus disse que ainda
que algum dos pardais se percam. Todavia, nós somos filhos amados, que valemos muito mais do que os pássaros. Eu quero lembrar para você nesta manhã que Deus não se esqueceu de você. Existe um tempo em que este tempo se chama propósito. Você está vivendo um processo para alcançar um propósito. Descanse o teu coração e verás a glória de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Fique com Deus, um forte abraço e até o meio-dia, no nome de Jesus.